Boa noite, meu nome é Igor. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre Marrocos e eu vou falar um pouco sobre o que foi o imperialismo europeu no Marrocos. Bom, tem uma diferença bem grande no imperialismo europeu no Marrocos e em outros países da Europa. A começar pelo que o imperialismo no Marrocos ele não foi de fato colonial do jeito que a gente conhece. Ele foi em forma de protetorado. Acho que vocês estão me escutando melhor agora. Calma aí. Pronto. É, Ele foi em forma de protetorado. O que é isso? O protetorado são territórios ou países que eles têm que obedecer um outro país, um outro estado, só que eles continuam com seus líderes políticos. Ou seja, um exemplo. O Marrocos não, a França, ela coloniza a Argélia de formas que a gente conhece. Eles entram com o exército, eles entram com a política, entram com o social, entram com a religião, mas eles não. E eles continuam lá. No Marrocos é ao contrário. No Marrocos eles entram com militares, entram com religião, entram com social, mas o político continua sendo marroquino. O líder do país ele continua sendo o sultão do Marrocos, que no caso vira rei. A gente explica isso mais para frente, mas é basicamente isso. Então o protetorado, o país continua com uma certa independência, porém ele tem que obedecer a um estado maior. No Marrocos, em 1911, a França invade e ela toma a cidade de Fez. A cidade de Fez ela é tomada e os marroquinos não conseguem defender essa tomada francesa. Em 1912, há uma crise entre a França e a Alemanha, que é a crise de Agadir. A crise de Agadir ela foi uma crise que quase que adiantou a Primeira Guerra Mundial e só que aí os marroquinos aproveitam esse momento para tentar tomar Fez de volta. Eles fazem um cerco, dura um mês e a França consegue retomar eles conseguem derrubar esse cerco marroquino e aí eles ainda acaba a crise entre a França e a Alemanha e aí eles tentam pegar e eles obrigam o sultão marroquino que é o Moulay Abdel Hafid, eles obrigam ele a assinar um tratado, que é o Tratado de Fez, que entrega a soberania marroquina à França. Sendo assim, em 30 de março de 1912, a soberania marroquina ela passa para as mãos do rei francês. Pronto, agora tá aí. Marrocos é protetorado francês. Mas que parte do Marrocos? Somente o centro-sul. O norte do Marrocos é protetorado espanhol. A Espanha é a dona da parte norte do Marrocos. Continuando aqui, houve resistências. Em 1912, principalmente, que foi bem no início, houve muitas resistências e elas foram diminuindo com o tempo, depois no final já foram aumentando, que foi levar à independência de 1956. Bom, eu vou comentar só um pouco como é que foi, porque na verdade o intuito dessa aula é mostrar para vocês as diferenças, que tem diferença entre o que é um protetorado e o que é uma colônia, efetivamente o que a gente conhece, na verdade, como colônia. Bom, o protetorado é uma versão menos agressiva da colônia, mas isso não faz com que ele não seja agressivo. O protetorado ele entra com uma religião, se a religião daquele local for diferente da sua, então quando eles entram, eles vão tentar obrigar você a respeitar a religião deles e eles vão desrespeitar a sua religião, eles vão desrespeitar a sua cultura, o seu social. Então, o protetorado marroquino, ele, apesar do líder marroquino continuar sendo o mesmo, e agora é rei, porque o sultão, ele é líder tanto político, tanto... E a câmera está aqui. Ele é líder tanto político, tanto religioso, e o rei marroquino, ele passa a ser só líder político. Ah, o rei ele tem ligação com Deus. Na Europa, exatamente, porque eles são cristãos. Só porque o sultão assinou o tratado não quer dizer que agora ele se torna realmente cristão. Agora ele acredita em Cristo. Não. Então, o rei marroquino ele é ligado somente à política. Diferente da Argélia, que não tinha mais, era comandado pelos franceses.
e foi altamente sangrento, e era uma colônia, não era um protetorado. Bom, enfim, para o historiador marroquino Mustafa Bouaziz, ele diz que os franceses levaram o modernismo material para Marrocos, ou seja, eles melhoraram indústrias, eles melhoraram a arquitetura urbanística, eles abriram uma porta nova para a ciência, mas ele critica também que, apesar de eles levarem o modernismo material, eles não levaram a modernidade intelectual. Eles não levaram para o povo a consciência de que o poder está no povo, não levaram para o povo a questão da educação universal, não levaram para o povo a questão de que o povo tem sim o seu poder e ele tem a liberdade, que todos têm direito iguais. Eles não levam isso, até porque isso provavelmente iria resultar numa independência mais cedo do Marrocos em relação à França. Então eles não queriam isso. Isso é no protetorado francês que eu estou falando. Daqui a pouco eu chego no espanhol. Continuando, o francês ele muda toda a questão da religião, ele muda toda a questão da sociopolítica, ele muda toda a questão da militarização. Ele continua com militares dentro do Marrocos. Lógico que não é no mesmo nível do que na Argélia, mas ele continua com militares no Marrocos. Então, assim, os marroquinos sofrem muito, principalmente porque os marroquinos eles já vêm com uma tentativa de tirar o cristianismo do seu território bem lá de trás, na época de que Portugal tentou entrar no Marrocos lá por volta do século XV. Então isso agora é no século XX. Então a gente tem aí muitos séculos de diferença que o Marrocos já vem conquistando em relação à Europa. Marrocos já está, o Marrocos, né? Ele já foi reconhecido, ele foi reconhecido pela Europa durante muito tempo como um potencial território, um potencial reinado, e que ele tinha muita força para poder combater as forças europeias. Tanto que muitos sultões marroquinos eles enviavam estudantes marroquinos, obviamente, para a Europa para poder aprenderem técnicas militares, para poderem aprenderem técnicas políticas, como eles se comportam, a religião deles, para levar o conhecimento para o Marrocos e eles poderem se defender caso necessário. Então, assim, eles já vêm se preparando para isso há muito tempo. E, no caso, eles acabaram sendo colonizados, né? Foi instalado o protetorado francês, mas aí entra a diferença, o que eu quero dizer também, a diferença entre o espanhol e o francês. Para vocês verem que não só existe tipos de imperialismos diferentes, como tem a colonização argelina, ela é totalmente agressiva pela França, e o protetorado francês, ele não é que não é agressivo, mas é uma agressividade diferente do da Argélia. O protetorado espanhol, ele também tem a sua diferença. O protetorado espanhol, ele não tem em si um plano, um planejamento de estrutura para o território marroquino. Diferente do francês, que ele vinha com o motivo de criar mercado, de industrializar, para poder retirar o lucro disso, né? Óbvio. O intuito da potência, quando ela coloniza a outra, não é deixar quem foi colonizado forte, e sim deixar você forte. Já a Espanha, quando ela tem um protetorado no Marrocos, ela não tem esse plano de criar mercado, indústria. Ela em si ela só quer território. Ela quer aquele território ali, que é só o norte, que é bem perto dela, que na verdade Marrocos e Espanha, se vocês forem ver no mapa, eles são vizinhos, só são separados pelo oceano. Então, pelo mar, né, na verdade. Então, acaba que o protetorado espanhol, ele só queria território mesmo, ele não tinha planejamento. Tanto que quando tinha algum marroquino que tinha muita vontade de lutar contra o protetorado francês e que ele era do norte e era um líder político engajado, os espanhóis eles bancavam esse cara para poder continuar na política marroquina do protetorado do norte.
porque eles queriam ver eles tentando acabar com os franceses, até porque eles queriam mais territórios. O que isso resulta hoje em dia para o Marrocos é que o do norte é muito mais conservador do que o centro-sul, que era o francês. O protetorado do norte, os marroquinos, para eles poderem resistir a toda a influência social, religiosa dos espanhóis, e que os espanhóis também não tinham planejamento e tal, então eles conseguiram fazer isso de forma mais fácil, foi o conservadorismo. Conservar as suas ideias, seus costumes, foi a forma de que eles encontraram para poder resistir à colonização espanhola. E isso reflete até hoje. O norte marroquino ele é extremamente conservador, enquanto o centro-sul ele é mais progressista. Muitos historiadores europeus defendem de que o protetorado marroquino ele fez bem para o Marrocos. Isso os historiadores europeus. Porque apesar dos pesares, eles levaram a modernidade. Os historiadores marroquinos já acham que, apesar dos pesares de sim terem levado modernidade, eles impediram o povo de evoluir intelectualmente, impediram o povo de continuar sua cultura e sua religião. E isso é muito mais, isso afeta muito mais do que um simples prédio, indústria criada naquele local. Porque um prédio, uma indústria, eles poderiam criar se eles tivessem sido influenciados de forma ideológica. Se eles tivessem levado a modernidade ideal, se eles tivessem levado a modernidade para o pensamento marroquino, direitos para todos, escola universal, enfim. O que eu quero mostrar aqui para vocês é essa questão. Não existe uma África só. A África são várias. Não existe só uma forma de imperialismo europeu na África. Existem várias formas. Para entender, tem que estudar. Para estudar, tem que estudar não só a África em geral, como cada peculiaridade, como cada individualidade de cada colônia, cada protetorado, cada influência europeia teve na África. É mais fácil você escolher um país e se aprofundar nele. E aí, ou então se você quiser saber pelo menos geral de cada país, você tem a coleção da Unesco, por exemplo, que foi uma das fontes que eu usei para essa nossa aula. Eu recomendo muito a coleção da Unesco de África Geral. Você pode encontrar no site deles. O que eu usei foi o volume 7, que fala sobre África sob dominação colonial 1880 a 1935. Só um questionamento que eu quero botar aqui para vocês, e é bom, é muito legal, é assim, em 1912 foi o protetorado francês no Marrocos. Em 1956 foi a independência marroquina. Entre esse espaço de tempo, nós temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que a França participou. Sendo que a Segunda Guerra Mundial, nós temos a França invadida pela Alemanha nazista. Logo, teoricamente, o Marrocos estaria sob dominação nazista. Como é que o Marrocos ficou nessa situação? Será que os marroquinos se juntaram aos franceses para tentar combater os nazistas? Será que os marroquinos aproveitaram esse momento para tentar a sua independência? Como é que foi? Existem muitas histórias na África, existem muitas questões e tem que ser sempre estudadas. Será que ainda existe protetorado na África hoje em dia? Será que existe protetorado em algum lugar no mundo? Na nossa América? O continente americano? Será que existe algum protetorado? É muito interessante pensar nessas questões porque o protetorado simplesmente ainda é uma colônia, ainda é uma forma de colonização. E existe ainda hoje em dia. Enfim, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa breve resumida sobre protetorado. Eu venho falar isso para vocês só para vocês entenderem que existem várias formas de colonização. Você não tem como julgar a colonização como se fosse uma coisa só, de uma forma só, e depende da época, porque existem épocas diferentes de colonização. E fica aí para vocês se interessarem mais, estudarem mais. Bom, muito obrigado e é isso.